excelente tarde, seja muito bem-vindo. Você que me acompanha, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu sou Dani Parisi e para você que já estava acostumado a me ver nas telinhas aqui na Hit TV, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo, estou agora de uma forma diferente e confesso que quando eu recebi a notícia desse novo desafio, eu fiquei muito feliz. Afinal, é claro, no jornalismo a gente tem ali um distanciamento, eu digo a notícia, você recebe aí do outro lado e agora a gente consegue o quê? Interagir, a gente consegue conversar um pouquinho mais. Então eu te convido, inclusive, para você mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta. Você deve estar se perguntando, é claro, qual é o tema de hoje? Vou falar. Hoje a gente vai tratar sobre a saúde do nosso coração. Pois é, a saúde do seu coração está em dia? Você tem feito exames preventivos? Tem se alimentado de forma correta? Tem tido um estilo de vida menos sedentário? Tudo isso interfere e muito. Só que a gente vai conferir muito mais detalhes, debater sobre esse assunto com os nossos convidados, que são aqui os nossos doutores. Vamos consultá-los. Apresento a vocês o doutor Ronaldo. O doutor Ronaldo, deixa eu só me achar aqui que eu me perdi levemente. O doutor Ronaldo, gente, peço para que o senhor se apresente, por favor. Já me acho aqui no meio das fichas. Perfeito. Cardiologista. Perfeito, Dani. Uma honra estar aqui novamente nesse programa. Não é a primeira vez que eu venho, mas com você é a primeira vez. E eu desejo sucesso para você, para toda a direção e agradeço a oportunidade de estar aqui e aos telespectadores para a gente poder estar esclarecendo, tirando dúvidas em relação à saúde do coração. Meu nome é Ronaldo Vasque, eu sou médico cardiologista há 35 anos. E eu sou diretor do Hospital Santa Clara. E estou aqui, sou hemodinamicista também. Para quem não sabe, o hemodinamicista é uma subespecialidade da cardiologia. E o que eu faço? Eu dilato artérias coronárias e coloco as molinhas para manter as artérias coronárias abertas diante de quadros isquêmicos, como infarto, angina. A gente também trabalha com isso. E eu estou aqui à disposição sua e dos telespectadores e do nosso companheiro Márcio para a gente poder estar tirando as dúvidas das pessoas e ajudando a melhorar a saúde. Eu vou agradecer, gente, doutor Ronaldo, trazer um bastidor aqui para vocês, que antes de começar aqui o programa, eu avisei, eu falei, olha, estou aqui na minha estreia, um pouquinho nervosa, e ele me disse o quê? Fica tranquila, Dani. Caso você se perca, estarei aqui para te ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Muito obrigada, doutor. São muitas fichas, muitas palavras. Aproveito, então, para apresentar para vocês o personal trainer e especialista em prescrição de exercícios físicos, Márcio Gaefke. Seja muito bem-vindo. Isso, muito obrigado. É Márcio Gaefke. Márcio Gaefke. Eu sou especialista em em prescrição de exercícios para doenças crônicas degenerativas, né? Então, doenças do coração, diabetes e osteoarticular, então joelho, coluna, né? E hoje a pauta é para a gente falar um pouco das doenças relativas ao coração, né? E o que o exercício promove de bem na qualidade de vida de cada pessoa que está nos assistindo aí. Pois é, e para você que está nos assistindo, como eu disse, esse programa ele é interativo e eu vou trazer aqui alguns canais porque estamos ao vivo multiplataforma. Pois é, nós estamos ao vivo através do site www.hittv.com.br, estamos também pelo Facebook Hit TV Oficial, interage também com a gente pelo nosso Instagram, que é @TV Hit, um pouquinho diferente. Inclusive, gente, a gente deixou uma enquete no Instagram do nosso programa aqui, Consulta ao Doutor, que é @consultaaldoutor. Nessa enquete, você vai responder pra gente qual que é o maior desafio para manter um coração saudável. Entra lá e responde pra gente, que depois os nossos doutores vão conversar. E interage também com a gente, é claro, através do nosso WhatsApp, operadora 1137 3337 5886. Não perca a oportunidade, bate esse papo aqui com a gente. E olha só, queria, para exemplificar, para a gente conseguir mostrar a importância de trazer esse assunto aqui no programa de hoje, eu queria trazer um dado, gente, que é do cardiômetro. O cardiômetro, ele é um indicador que ele mede o número de mortes por doenças relacionadas ao coração, não é? Aqui no país, que é, gente, a principal causa de óbitos no Brasil. Para a gente ter uma ideia, olha só, nessa tela mostra que a cada 90 segundos, que dá aí 1 minuto e meio, a gente registra uma morte por doenças cardiovasculares. Isso dá
1.100 mortes por dia. Então, está mais do que exemplificado a importância da gente trazer esse assunto aqui, porque a gente precisa o quê? Reverter esse quadro. Agora, doutor Ronaldo, a gente tem aí a hipertensão, o colesterol alto. Qual que é a proporção das doenças cardíacas relacionadas a problemas genéticos, né? Uma condição genética, na verdade, para aquelas que são resultantes de maus hábitos, doutor, como o sedentarismo, como má alimentação? Perfeito. Você iniciou a entrevista trazendo dados muito importantes e que chamam a atenção. Nos Estados Unidos, as estatísticas mostram uma média de 500 mil mortes por ano de doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil um pouco menos, mas a população brasileira também é menor do que a americana. E a proporção não é muito diferente falando em termos estatísticos. Aqui, de fato, a gente tem aproximadamente um pouco mais de 1.000 mortes súbitas ao dia no território nacional relacionadas a doenças do coração. O que é curioso é que 70% dessas mortes são do sexo masculino e 30% do sexo feminino. A idade, a faixa etária que mais acontece, mais ocorre essas mortes, são de pessoas acima de 60 anos. Mas isso tem se reduzido muito, tá certo? Proporcionalmente. Por quê? Porque as pessoas não estão cuidando da sua saúde como devem. E nós temos aí, como você disse, os fatores de riscos que levam a doenças graves do coração e que podem levar a esses óbitos. Hoje, eu falo que proporcionalmente a gente tem percebido um aumento importante na mortalidade de pessoas mais jovens com infarto agudo do miocárdio. A partir dos 40 anos já se vê uma estatística que chama atenção, mas já existem pessoas até mais jovens morrendo de infarto agudo do miocárdio, de doenças isquêmicas do coração por obstrução das artérias coronárias, que são, na verdade, o resultado não só do fator genético, como você falou, mas também de maus hábitos e, principalmente, dos controles inadequados dos fatores de riscos que a gente vai falando ao longo do programa. Pois é, gente. Isso daí é seríssimo. Agora, eu queria, Márcio, que você trouxesse para a gente qual é a importância de praticar exercícios físicos para a saúde do coração. Dani, se eu for listar aqui, vamos pegar um pergaminho. Mas é importante a gente ressaltar que, por exemplo, uma pessoa que desencadeia a doença do coração, ela vem com uma doença, por exemplo, o diabetes, ele vai desencadear, quem tem colesterol. O exercício ele vai promover uma série de benefícios. Aumento dos capilares, você vai aumentar o músculo cardíaco, lembrando que o coração é um músculo, né? Então, quem está sedentário, o músculo fica atrofiado. Então, às vezes dá picos de pressão, né? Pico de pressão arterial, e é um risco à saúde do coração. Você aumenta o VO2, o que é isso? O pessoal fala no popular, né? Você tem um aumento do VO2, é a capacidade do seu coração em captar, né? O seu pulmão captar o oxigênio e expelir gás carbônico de uma forma eficiente. Você tem melhora na sua capacidade cardiorrespiratória. Você libera ácido nítrico, que é importantíssimo. O doutor também pode depois dar uma ressaltada sobre isso aqui, que ele vai ajudar os vasos a ter o calibre mais forte, né? A capilarização, aumenta a capilarização, vai pegar os capilares, vai aumentar os vasos. Então, de uma forma geral, a gente vai aumentar o músculo cardíaco, vai melhorar essa condição do músculo cardíaco, você vai ter músculo do coração mais forte, você vai melhorar a sua condição cardiorrespiratória e quem não tem nenhuma doença crônica degenerativa, vai prevenir. E quem tem, pode controlar e viver até sem os sinais, né? Lógico que tem a parte medicamentosa, tudo isso daí, mas a parte do exercício dá para controlar essa doença e tem alguns cuidados que ao longo também do programa eu vou ressaltar. Márcio, eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar com aquela pergunta assim na cabeça. Caminhada 15 minutinhos, precisa 30 minutinhos por dia, quantos dias por semana?
tem uma média ou não necessariamente é de cada caso é um caso? Então, hoje, o volume de treino, né, para quem está iniciando, eu falo que pelo menos comece com um pouco. Eu não vou estipular um número específico, porque de repente 15 é muito para quem está parado. Mas façam metas curtas, né? Eu vou começar com 5 minutos. Alcançáveis? Metas alcançáveis. Às vezes a pessoa está 30 anos parada, ela quer resolver em um dia. E isso pode ser até um risco para o coração. Então comece com 5 dias, 3 vezes na semana e vai pondo metas, vai aumentando. Depois 7, 10, 15 e depois vai aumentando a intensidade. Vou caminhar um pouco mais forte. Obviamente, quem tem diagnóstico, né, de hipertensão, é importante procurar um especialista, né, para você ter cautela e você não correr risco de vida, né? Então, o exercício é bom? É excelente. Só quem tem já hipertensão, diabetes, procura um personal trainer, passa na consulta médica, faz todos os exames para que você tenha segurança na execução da atividade física. Pois é, gente, essa questão de você ter um problema e precisar se consultar, buscar um especialista, buscar um doutor, é extremamente importante. Você não pode deixar de buscar o seu doutor, inclusive se você não tem nenhum problema, é só fazer aquele check-up básico, na é verdade? Queria trazer agora mitos e verdades, porque era exatamente isso que eu queria trazer. Muita gente fala muita coisa, né? Você vai perguntar alguma coisa para um amigo, olha, eu faço isso por conta daquilo, e a gente nunca sabe ao certo aquilo que a gente está fazendo de bom ou aquilo que é só dito de um para o outro e não tem nenhuma confirmação científica, certo? Então, gente, vamos trazer agora mitos e verdades para os nossos doutores responderem para a gente. Na sua tela. Então, vamos lá. Mulheres não são tão propensas a doenças cardíacas como os homens. Doutor Ronaldo, por favor, traga essa resposta. Mito ou verdade? É verdade. As mulheres, principalmente na fase fértil, elas são protegidas pelos hormônios femininos por uma questão de manutenção da vida, né? A natureza ela é muito sábia, já que a mulher é que é a responsável pela criação. Quando a mulher, mesmo na fase fértil, com os seus hormônios ativos, ela começa a mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos e assemelhar os seus hábitos aos maus hábitos que os homens fazem uso com mais frequência, aí a incidência de doenças isquêmicas do coração na mulher começa a se aproximar da estatística do homem. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de você se submeter, mesmo as mulheres protegidas, a fatores de risco como sedentarismo, como uso de drogas lícitas ou ilícitas. O que são drogas lícitas? Cigarro, bebida alcoólica. E as ilícitas todo mundo já sabe, né? O estresse, tá certo? Então, aquela vida competitiva. Então, quando a mulher passa a exercer uma atividade ou atividades que se assemelham, que buscam um mercado semelhante ao que o homem busca e passa, então, a ser tão competitiva como ela, o fator estresse também se agrega a esse fator de risco, associado à hipertensão, como bem o Márcio falou, diabetes mellitus e deslipidemias, que são as gorduras no sangue aumentadas. Então, se tudo isso acontecer, mesmo a mulher tendo a questão hormonal como proteção, aí ela fica tão suscetível quanto o homem para as doenças isquêmicas do coração que levam ao óbito. Interessantíssima essa sua resposta. Vamos agora, gente, para o nosso segundo mito ou verdade. Na sua tela. Somente exercícios aeróbicos são bons para o coração. Essa é clara para você, Márcio. Então, esse é um mito. O exercício aeróbico, ele tem ele melhora as condições gerais, né, para quem tem problemas do coração. Porém, hoje, a ciência mostra que a musculação, ela ajuda bastante essas adaptações fisiológicas, né? Aumento dos capilares, que eu falei, você tem aumento do ácido nítrico, isso no exercício de força. O exercício aeróbico, a gente tem que tomar bastante cautela para fazer,
Mas sim, hoje eu sugeriria para os dois, mesclar os dois. Trabalho de força, que é a musculação, e o aeróbico, pode ser bike, pode ser caminhada. E quem tem já um problema cardíaco, lembrando, sempre procurar a ajuda de um profissional especialista. Para ter a orientação correta. Para ter orientação, para não ter risco, né? Então, hoje eu sugiro que faça musculação e aeróbico. Une os dois. Perfeito. Vamos para o nosso próximo mitos ou verdades. Exercícios podem ajudar na recuperação pós-infarto. Doutor, gostaria que o senhor trouxesse essa resposta para a gente, porque eu imagino que esteja na cabeça de muita gente, tive um acidente, né? Tive um problema, não vou mais fazer exercícios, ou faço, mas tenho medo. Como é que funciona? É mito ou verdade? É verdade, o exercício pode auxiliar muito na recuperação do paciente pós-infarto. Lógico que não é qualquer tipo de exercício ou qualquer intensidade de exercício para essas situações. Há necessidade de uma orientação profissional específica. Existe uma uma especialidade médica, Dani, que não é muito conhecida no nosso meio, que é a fisiatria, a reabilitação. Por sinal, minha esposa é especialista nessa área. E uma área da reabilitação, da fisiatria, ela é responsável para ajudar o cardiologista ou o médico clínico na reabilitação, na recuperação desses pacientes. E podem e devem ser utilizados esses profissionais, quando possível. Quando não possível, o próprio cardiologista ou médico do esporte, ele pode estar envolvido nessa recuperação direta desse paciente e orientando exercícios específicos e intensidades específicas progressivamente, mas antes há necessidade de uma avaliação técnica específica do cardiologista para classificar qual é essa intensidade do esporte, qual tipo de atividade física ele pode fazer. Então, há necessidade de um acompanhamento pós-infarto e uma prescrição, uma orientação especializada para esse tipo de coisa. Eu digo assim, o seguinte, um paciente que teve um infarto recente, ele não pode participar de uma maratona amanhã, tá certo? Então, porque o risco dele ter uma complicação durante a atividade física e decorrente do infarto e vir a óbito é grande. Então, é preciso uma orientação especializada e, lógico, associado a um profissional educador físico. É nessa hora que vocês dois trabalham em conjunto, Perfeito. né? A especialidade dos dois entram em consenso para tratar da melhor forma aquele paciente. Perfeito. Vamos então para o nosso quarto e último mito ou verdade na nossa tela. Problemas cardíacos são evitáveis com o envelhecimento. Márcio, consegue nos responder essa? Olha, mito ou verdade? Quanto do exercício pode mudar isso aí? O exercício, acho que ele muda todo o cenário, né? Para a nossa saúde psíquica, do coração. Acho que o doutor pode falar que cada paciente que vai, ele vai falar, exercício, né? Eu acho que é um tratamento não medicamentoso, que você libera substâncias fantásticas, você prepara seu músculo cardíaco para ter uma longevidade, né? Você evita ter doenças crônicas degenerativas, né? Diabetes, colesterol. Você evita doenças, por que não falar também, como Alzheimer, demência. O exercício físico, até para câncer, né? A gente libera células anticâncer, que é as células natural killer. Liberamos substâncias fantásticas, né? Hormônios como a irisina, que protege o nosso sistema imunológico. Então, se a gente for falar os benefícios, eu recomendo a todos procurarem, né? De repente se integrar numa atividade. Eu não gosto de musculação na academia, mas musculação é uma resistência versus a força. Então pode fazer no sofá da sua casa, né? Se levanta. Lembrando que o exercício é diferente da atividade física. Tem gente que fala, mas eu já lavo o quintal, eu faço, né? Mas o exercício é algo sistematizado. Você faz as séries, é um momento para você e tem a biomecânica aplicada para você não ter lesões, né? Então é importantíssimo. Eu acho que quem conseguir implementar desde agora, né? Hoje nós estamos com um cenário com crianças obesas, com diabetes, desde a primeira infância e levar para o resto da vida.
E você falou sobre essa questão de, eu não me adapto à academia, não gosto, não curto, não vou. Mas a gente aprendeu na pandemia que existem diversas formas de praticar exercícios dentro de casa, não é? Com certeza. Hoje tem pessoas... É que subjetivamente a gente imagina que o trabalho de força tem que ter um aparelho, tem que ter academia. As academias também, no Brasil, elas têm que ser mais convidativas. A academia hoje, ela não convida o obeso, ela não convida o diabético, ela não convida o idoso. Então, está faltando um convite especial. A gente deixar essencial, né? Assim como os smartphones, 3 praticamente por habitante. Né? E o número de pessoas que praticam exercício na academia, 5% é um número muito pequeno. Então, a gente ter mais ofertas, né? Convite mais para essas pessoas, para esse público. E parar com quebrar esse paradigma que é só para estética. Não, hoje é qualidade de vida, né? Com certeza. Ainda falando com relação a exercícios, quando os exames de um paciente revelam uma predisposição para doenças cardíacas, quais são os principais exercícios que você recomenda para reduzir os riscos e deixar o coração mais protegido? Por exemplo, chega muito alunos, né, paciente, até a mim com hipertensão. Uhum. Esse paciente a gente não pode jogar já numa esteira, já não pode fazer uma musculação. Aferir a pressão basal e a frequência cardíaca dele. Nós temos um parâmetro nós temos escalas subjetivas, né, de esforço subjetivo, para que esse paciente ele não tenha intercorrência. E também a questão, estou sentindo falta de ar, mal-estar, formigamento na ponta dos dedos, né? Então tem alguns protocolos que a gente utiliza para que tenha segurança. Mas pode fazer um trabalho de força, as sessões são com intensidade leve a moderada e gradativamente esse aluno, paciente, ele vai se adaptando, ele vai tendo adaptações fisiológicas. 3 sessões de musculação, ela já é capaz de diminuir a pressão arterial sistólica. O doutor pode até falar e confirmar isso aqui. Então é muito rápido, a adaptação fisiológica, porque você está mexendo com o músculo cardíaco, que tem todas aquelas adaptações que eu falei anteriormente, muito mais. Doutor, fala pra gente sobre essa relação entre o exercício e a melhora corporal já tão rápida? Sim, você já, logo no início das atividades físicas devidamente orientadas, como ele falou, você já consegue observar uma performance importante, tá certo? Você questionou a relação entre atividade física e longevidade. As pessoas que usam ou que se utilizam habitualmente das atividades físicas têm uma propensão a viverem muito mais e, se não conseguirem viver muito mais tempo, o período de vida útil que vão ter vai ser com melhor qualidade, com certeza. A atividade física, ela não trabalha só a questão do sistema cardiovascular. Ela regular e devidamente orientada e conduzida na proporção correta para cada faixa etária e de acordo com as limitações que as pessoas podem apresentar, ela libera no nosso organismo substâncias hormonais que ativam as células, que ativam também o sistema cardiovascular, que ativam o metabolismo, tá certo? Mexem com o metabolismo como um todo. E isso só traz benefícios para a saúde, tá certo? Doutor Ronaldo, ainda temos mais uma pergunta para o senhor, que é com relação a um pouquinho contrário do que eu perguntei para o Márcio. Quais as recomendações para um paciente com diagnóstico fechado para alguma comorbidade que precisa ser de fato evitado em termos aí de alimentação, de exercícios? Qual que é essa relação entre proibições e concessões para uma pessoa com problemas cardíacos? Dani, eu digo que o paciente cardiopata, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser disciplinado, ele precisa entender que ele é um paciente, é uma pessoa diferente, que vai ter uma vida normal, dependendo da forma como ele lida com isso, tá certo? E ele vai ter que se disciplinar, mudar alguns hábitos, mudar algumas atitudes. Por exemplo, o paciente cardiopata, ele tem que ter um médico, ele tem que ter um dono,
tá certo? Ele tem que ter um cardiologista. Se no convênio dele, ou por algum motivo aquele cardiologista não puder atendê-lo mais, que já o trata há tanto tempo, ele tem que eleger um outro cardiologista de sua confiança. Esse cardiologista tem que orientar e tem que prescrever medicamentos adequados e o paciente tem que tomar diariamente esses medicamentos adequados. É tão importante isso que hoje existem farmácias que fornecem os medicamentos até gratuitamente, dependendo da linha de tratamento que o médico adotar, para os pacientes que têm uma dificuldade financeira maior. Né? O governo entende que preventivamente vai ser a distribuição desses medicamentos vai propiciar evitar a manifestação de doenças mais graves como um infarto, né? E então a disciplina é importante, lógico. Uma dieta adequada. A dieta não dá para falar de uma maneira geral, porque depende da situação de cada paciente. Por exemplo, se o paciente é hipertenso, ele vai ter que se preocupar com os alimentos mais salgados, mas ele normalmente é um hipertenso e também tem um colesterol elevado, então ele vai ter que reduzir as gorduras na alimentação. Se é um diabético, ele vai ter que tomar cuidado com os açúcares diretos ou indiretos, porque existem alimentos que mesmo não sendo doces, que se transformam em açúcar no nosso organismo. Então é importante que além desse cardiologista, tá certo, exista um nutricionista ou um médico nutrólogo acompanhando isso para orientar a dieta específica, né? Assim como esse cardiologista e o educador físico vão trabalhar a questão da atividade física. Então, é multidisciplinar. E é preciso que o paciente se conscientize e seja disciplinado. Tem que ser disciplinado, não pode dar aquele jeitinho. Hoje eu tomo remédio, mas amanhã eu não tomo, eu esqueci. Eu acho que esse ponto é o mais difícil. Para os nossos telespectadores, eu vou levantar rapidinho para trazer daqui a pouco um recado, mas vou deixar vocês com uma resposta a uma pergunta que eu vou fazer agora para o Dr. Ronaldo, que é com relação ao seguinte. Pessoas, por exemplo, com diabetes, muitas vezes medem ali, aferem, né, a sua própria glicemia, descobrem, a minha taxa não está muito alta hoje, se permitem comer um docinho. Essa permissividade acontece para uma pessoa com problemas cardíacos? Não pode, não pode. O paciente cardiopata, eu vou ser um pouco mais abrangente. O paciente diabético, antes de ser um cardiopata, um hipertenso, um dislipidêmico, o que ele precisa? Como eu falei, ser disciplinado. Mesmo que ele receba uma ótima notícia do seu médico, que o colesterol dele está adequado, ou que o diabetes dele está dentro de uma normalidade, ele não pode se indisciplinar e começar a abrir a guarda. Por quê? Porque a doença vai acontecer. O desequilíbrio que leva à hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, isso não cura, isso melhora, isso controla. Por isso que essas pessoas precisam ser disciplinadas e não podem abrir mão de uma vida regrada, Dani. A gente vai rapidinho para o intervalo e depois voltamos a falar sobre saúde do coração. Até já! Estamos de volta com Consulta ao Doutor. O nosso tema hoje, estamos aqui sentados conversando sobre saúde do coração e te convido, é claro, para você participar, para você mandar aqui pra gente o seu comentário, mandar aqui pra gente a sua dúvida. Você tem cuidado da saúde do seu coração? Aproveito, gente, para lembrá-los que para participar, basta você acompanhar o nosso programa. Você pode acompanhar hitTV.com.br, você pode acompanhar pelo Facebook Hit TV Oficial e pode interagir com a gente através do @TVHit ou também através do @Consulta ao Doutor. E lá, gente, no Instagram, nesse último Instagram que eu falei, tem uma enquete que a gente preparou para vocês. Pois é, estamos te perguntando qual é o maior desafio para manter um coração saudável. Não esqueça de acessar lá e responder, que daqui a pouco a gente vai interagir sobre esse tema.
Apresento a vocês, reapresento inclusive nossos convidados, nossos doutores que estão sendo consultados hoje. Estamos aqui com o cardiologista e diretor do Hospital Santa Clara, que é o Dr. Ronaldo Vasque, e também com o personal trainer especialista em prescrição de exercícios, Márcio Gaefke. Gente, estamos aí de volta trazendo agora a variável clima, a variável temperatura. Isso porque é nas baixas temperaturas que infartos podem acontecer. Doutor, explica melhor para a gente qual que é a relação. Afinal de contas, a gente lembra que em São Paulo a temperatura caiu bastante e os dias estão muito mais frios. A preocupação aumenta nessa época? Explique o motivo, por favor. Sim, aumenta. O maior fator de risco para o desenvolvimento de doenças graves do coração é a hipertensão arterial sistêmica, é a pressão alta, tá certo? E nas baixas temperaturas, o que acontece? O organismo, para se proteger, para não perder caloria, para manter a vida, ele faz uma vasoconstricção periférica. Então, toda a vascularização arterial periférica, ela se contrai, ela se fecha, mandando todo o sangue que está na periferia, que é um volume grande, para os vasos mais centrais, fazendo com que a pressão arterial aumente. E pressão arterial aumentada, elevada, tá certo? Ela propicia a manifestações de doenças agudas do coração, como o infarto agudo do miocárdio. Então, essa é a principal causa relacionada ao aumento da hipertensão arterial na temperatura mais fria. E qual é a recomendação, doutor, que o senhor dá para os seus pacientes nessa época do ano? Manterem-se aquecidos o máximo possível, evitando o choque térmico, sair do banho quente e ir logo para o frio tomando aquele choque térmico, porque aí faz, principalmente para aqueles que já têm a pressão elevada, uma propensão à hipertensão, a elevação do pico hipertensivo e a manifestação de doenças, de complicações cardiovasculares. Então, manter o seu corpo aquecido nesses momentos é importante. E agora, Márcio Gaefke, fala pra gente então com relação a exercícios físicos nesse frio. Existe alguma recomendação? Como é que você atua com os seus alunos nessa época do ano? Tem alguma prescrição diferenciada? E também queria que você falasse pra gente sobre a relação da idade. Tem alguma diferença? Sim, então. Nesse período de frio, principalmente para hipertenso, né, a gente redobra o cuidado. A aferição da pressão tem que ser feita no protocolo, né? E se estiver acima de 16 ou 16, nem inicia o exercício, porque o exercício ele vai promover o aumento para depois baixar a pressão arterial, né? O fator idade também ele principalmente pessoas chegam hoje, começam a fazer o exercício com 45, 46, não é errado, mas uma pessoa que está sedentária, ela já tem os vasos talvez mais comprometidos, mau estilo de vida, má alimentação, então todo cuidado é pouco. Para quem não tem nenhuma doença degenerativa crônica, a gente sempre faz um aquecimento específico. Exemplo, a pessoa vai fazer lá a caminhada, começa numa intensidade baixa e vai aumentando gradativamente, que o próprio exercício ele faz adaptações fisiológicas importantes, prepara o nosso corpo para aquilo, com adrenalina, noradrenalina, entre outros hormônios. O cuidado maior realmente é para quem tem cardiopatia ou hipertenso e até mesmo diabético. Só para fazer uma ressalva, para o diabético é importantíssimo também, porque a contração muscular, o músculo em contração, ele regula 80% da glicemia. E você melhora a resistência insulínica. Né? Então, aquele açúcar que estava na corrente sanguínea, ele vai para o músculo, ele vai regular melhor, né? Você vai melhorar a sensibilidade à insulina. Então, geralmente quem tem doença do coração, geralmente ele vem com diabetes, hipertensão, uma vai desencadeando a outra. Então, quem está com diabetes, quem está com hipertensão, vamos fazer exercício. Não importa se é em casa, não importa se é na academia, tem que se movimentar. Óbvio, alguns casos que requerem mais cuidados, procure ajuda de um profissional. Não comece fazendo, porque de repente a pessoa quer fazer 1 hora, 2 horas no mesmo dia e pode correr risco. E aquela história, né, gente? O corpo é sábio.
não é? Você acabou de dizer nas suas palavras que um pouquinho de exercício equilibra, ajuda o coração a bombear de volta aquilo que precisa ser feito. Então, assim, é como se o próprio corpo se ajustasse ali. Exatamente. É na parte da regulação glicêmica, né? O músculo, ele regula 80%. Nós temos a parte medicamentosa, mas o exercício ele vem com uma parte que não medicamentosa, bem expressivo no controle de diabetes. Tem pessoas, diabetes tipo 2, tá? Então, que é hiperglicemia, aí, que é um fator ambiental, né? Então, geralmente a pessoa é sedentária e come muito carboidrato simples. Lembrando que não é só açúcar refinado, então macarrão. E você não faz exercício, chega uma hora a célula fala, parou aqui. Isso cria resistência insulínica, falando de uma forma mais simplista, né? E aí, quando você começa os exercícios, a célula sinaliza, eu estou precisando de exercício, eu estou precisando de glicose para o músculo, que aí vem em forma de glicogênio muscular e hepático, né? Então, é imprescindível para controle das doenças degenerativas crônicas fazer trabalho, principalmente nesse caso, de musculação. E assim, não estou dizendo que a ingestão de medicamentos substitua, que o exercício substitua a ingestão de medicamentos. Não é nada disso, mas é porque uma coisa ajuda a outra e às vezes um pouquinho que a gente muda na nossa rotina, é difícil, né? A gente mudar, a gente se conscientizar e às vezes um pouquinho que a gente faz já ajuda no todo. Por isso, gente, a importância de um programa como esse, porque aqui a gente num bate-papo começa a identificar o quê? Atitudes que a gente tem, sedentarismo, aquele dia que você acordou com preguiça, deixou de fazer a sua caminhada, esse dia poderia ter contribuído para uma melhora da sua saúde, aquela ingestão de alimentos com muito condimentos, alimentos com muito sódio, podem vir lá na frente a trazer uma consequência para a gente. Por isso que é tão importante a gente debater aqui, a gente identificar esses comportamentos na gente e se propor a mudar. É esse o convite que eu faço para você. Doutor, eu gostaria, agora o senhor falou um pouquinho na sua fala sobre o choque, né? O choque térmico. E a gente está vivendo aqui uma fase que a gente estaria no inverno, mas temos tido aí semanas muito quentes, semanas muito frias como agora. E de que forma isso interfere? A gente falou do frio, mas esse choque térmico, ele pode ser preocupante ou não? Não. O choque térmico que eu quis dizer é quando você está, por exemplo, num banho quente e você sai imediatamente do seu banho sem estar devidamente protegido e tem um impacto de uma temperatura bem mais baixa do que o seu banho. Isso faz uma vasoconstricção periférica súbita e isso pode aumentar a sua pressão arterial, dar um pico hipertensivo e trazer algum malefício mais agudo para o seu sistema cardiocirculatório. Então, de uma maneira geral, se dias mais quentes ou dias mais frios, não. Nos dias mais quentes, a gente tem que tomar mais água e usar roupas mais leves. Nos dias mais frios, a gente tem que procurar se manter mais aquecido mesmo. Nesse sentido. É manter a temperatura corporal. Perfeito, o mais Esse próximo é o ideal. Daquilo que é fisiológico, mais próximo da normalidade. Você falou que o organismo é sábio, o organismo pede, né? Então, quando você começar a sentir o impacto da baixa temperatura, é o momento que você tem que usar um agasalho, uma proteção para manter a sua temperatura mais adequada, né? No momento que você está sentindo mais calor, que você está transpirando mais, é o momento que ele está pedindo para você usar uma roupa mais leve, né? É nesse sentido, a gente tem que ser levar a nossa vida o mais próximo da normalidade possível. Tá certo. E agora, falei no comecinho do programa, lembrei a vocês na volta do bloco que a gente está aí com uma enquete nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @consultaodoutor. E qual que é a enquete que está lá? Qual é o maior desafio para manter um coração saudável? Olha aqui na nossa tela, a gente fez 3 variáveis aí. A primeira, falta de tempo para exercícios, que eu tenho certeza que você deve sentir isso em algum momento. Comer de forma saudável o tempo todo, isso é, de fato, muito difícil, ainda mais na nossa rotina, que é
uma loucura, estressante. E, por falar em estresse e a pressão do dia a dia. A gente fez essa pergunta para o pessoal nas redes sociais e eles responderam. Temos aí 29% associaram a falta de tempo para praticar exercícios físicos. 57% consideraram que comer de forma saudável o tempo todo é que é o mais difícil. E, em último lugar, 14% pelo estresse e pela pressão do dia a dia. Eu gostaria que nossos dois doutores, comentem aí a nossa enquete e essa resposta que a gente teve do nosso público. Muito obrigada a você que participou, que votou lá. Pode falar, doutor Arnaldo. Perfeito. Inteligente o resultado dessa enquete e a percepção... Revela muita coisa. Sem dúvida. A percepção, ela quem faz estatística sabe que a percepção é um fator estatístico, um índice que deve ser levado muito em consideração. E a população que participou dessa pesquisa percebe, tá certo, que a questão alimentar ela é fundamental. Os nossos avós, Dani, já diziam que o peixe morre pela boca, né? Então, é verdade isso. Então, aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente seleciona para a nossa alimentação é fundamental, tá certo? Os desequilíbrios começam por aí, né? Isso lá em casa, quando você é pequenininho. Então, é muito importante que se leia, que se estude, que se mude a cultura, que se busque, tá certo? O que é melhor para o nosso dia a dia em termos de alimentação. Uma alimentação variada, um prato colorido. A gente ouve o tempo todo nos programas como você está dirigindo a partir de hoje. Seguramente você vai trazer pessoas aqui que vão falar, nutricionistas ou nutrólogos que vão falar de alimentação. Então é por aí. Aquele que não tem a possibilidade de consultar um nutrólogo ou um nutricionista, ele vai encontrar literatura na internet, ele vai ouvir profissionais falando, né, e dando dicas de alimentação para que você possa levar uma alimentação mais saudável. É indiscutível. A falta de atividade física também é muito importante, né? Você ter uma atividade física regular. Eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora só sobre isso, porque eu penso que as pessoas que não conseguem colocar atividade física dentro do seu dia a dia é porque elas não se disciplinaram para isso. Então, primeiro, a gente tem que mudar o comportamento. Nós temos que entender a necessidade da atividade física primeiro aqui na cabeça, para depois você introduzir isso como um hábito na sua vida. Por favor, Márcio. Dani, eu acho, todos sabem, como o doutor falou, da importância do exercício, da alimentação saudável, né? Mas eu acho que essa questão do falta do tempo, porque talvez não priorizou, né? Não priorizou o exercício. Eu vou fazer um desafio aí para o pessoal de casa. Comece com 1 minuto, não importa os protocolos. 1 minuto você vai caminhar, você vai levantar da cadeira. Faça 1 minuto uma semana, no segundo aumente para 2, gradativamente. Gradativamente, coloca metas curtas e alcançáveis. Eu acho que colocar no papel. Essa fica a minha dica aí. Muito bacana. Queria agora trazer uma pergunta do público. Temos aqui uma pergunta, por favor, a pergunta aqui na nossa tela. Boa tarde, muito boa tarde para você, Thalita Borges, de São Paulo, capital. Boa tarde, Thalita. Fui diagnosticada com insuficiência cardíaca. Quais as recomendações de exercício o doutor poderia me dar? Tomásio, contigo. Então, eu acabei de até... Falar um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco para a Thalita. Tá, então, eu acabei de tratar uma aluna paciente, eu falo aluna paciente porque é um trabalho multidisciplinar. Como o doutor falou, tem que ter aval do médico para ela fazer exercício. Às vezes, um levantamento, um agachamento que a pessoa faz, já é um esforço absurdo para quem está com insuficiência cardíaca. Tem exercícios respiratórios que podem ser feitos, né? Que também entram parte de fisioterapia, mas eu também abordo um pouco, que é pegar e fechar a mão e soprar, né? Usar o aporte, começar a estimular o músculo cardíaco, não só com o exercício ativo, mas passivo. Às vezes a pessoa está com uma insuficiência cardíaca um pouco mais agravante, você tem que fazer passivo. Ela deitada na cama,
com o auxílio de um profissional, levantar a perna, né? E fazendo a respiração contínua. Eu sempre trabalho assim. Inclusive, essa paciente aluna, ela saiu desse quadro, ela estava usando balão de oxigênio. Olha só. E, em conjunto, ela saiu, ela tem 87 anos, e saiu desse quadro. Está sem balão de oxigênio. Um trabalho multidisciplinar. E olha que bacana, né? Uma paciente idosa, correto? E com exercícios, com orientação correta, obviamente, com o acompanhamento do cardiologista dela, ela conseguiu reverter o quadro e melhorar a condição de vida dela. Isso daí é muito bacana, muito importante. E, gente, como o programa bom é aquele programa que provoca na gente, como eu disse, mudanças de hábito, Márcio, primeiro, gostaria que você trouxesse aí pra gente uma forma das pessoas que estão nos assistindo em casa, que são sedentárias, como que elas podem mudar tudo isso. Eu queria que você trouxesse dicas, incentivos para que a partir de amanhã essa pessoa mude esse comportamento, deixe de ser uma pessoa sedentária. Eu vou dar uma dica de reservar, colocar isso como prioridade, né? Isso aqui, se você não tem nada, não descobriu nada, trabalha na parte preventiva. Como eu falei anteriormente, é legal fazer objetivos curtos e alcançáveis. Coloca a partir de amanhã, eu vou iniciar 2, 3, 5 minutos que seja. Vou acordar um pouco mais cedo ou pós o trabalho. De repente, amanhã você vai trabalhar sem o carro e vem caminhando. Né? Começa com atividades que te tragam prazer. De repente, a caminhada é um bom início. E depois, a musculação é importante? Mas se você colocou uma meta de um mês, fazer caminhada de 5, 10 minutos, já é um bom avanço. Então, eu sempre digo assim, metas curtas e alcançáveis e uma atividade que você sinta prazer. Ou se você se descubra, né? Eu não gosto de nada, mas você não fez. Então, experimente. Exato. Vai no Pilates, vai na hidroginástica. Todos esses exercícios, essas modalidades são importantes aí, para agregar aí na sua vida mais saudável. Eu ouvi uma frase esses dias que se tem uma atitude que a gente toma, que a gente não se arrepende, que a gente termina de executar e a gente não sente aquela sensação de arrependimento, é praticar exercício físico. E eu testei isso esses dias e é verdade. Toda vez que eu fui com toda a preguiça do mundo, a hora que eu terminei eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz. Que bom, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais disposta, mais viva e isso é essencial. Antes de eu passar a bola para o nosso doutor Ronaldo, a gente tem mais uma última pergunta, certo? A gente vai aproveitar aí o tempo para conseguir fazer tudo o que der. Vani Alves ou Wani Alves, espero ter pronunciado o seu nome corretamente. Muito obrigada pela sua contribuição. De São Paulo também, capital. Boa tarde para você. Tenho 66 anos, tive infarto no ano de 2021. Sou hipertensa e pré-diabética. Faço hidroginástica 2 vezes por semana nesse período de inverno. Devo parar? Qual dos dois se arrisca a orientar? Posso Pode? falar? Parabéns a você que teve o infarto, hipertensa, pré-diabética e está preocupado com a atividade física. Não deve parar, deve continuar a sua rotina, se devidamente acompanhada com um médico cardiologista ou endocrinologista, se essa atividade física que ela faz, a hidroginástica, tem lá um educador físico que acompanhe e que esteja próximo para corrigir qualquer desequilíbrio nas atividades, eu acho que ela deve até aumentar as vezes em que ela faz a atividade física durante a semana. Que bacana e parabéns. Doutor, para finalizar, gostaria que a gente falasse sobre proteção. A gente prevenir é melhor do que remediar, correto? Perfeito. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui a importância, gente, da prevenção. Às vezes a gente fica colocando para depois, fazer os exames, adiar aquela consulta médica, e é importante cuidar da saúde a partir de agora. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa Perfeito. importância, falasse dessa urgência. Você falou muito bem, a gente tem que prevenir, tá certo? Então, a prevenção é o melhor caminho para que a gente possa estar evitando a manifestação de doenças graves relacionadas ao sistema cardiocirculatório, tá certo? E a gente não pode esquecer aí das manifestações do sistema nervoso central, como os acidentes vasculares encefálicos ou os derrames
cerebrais, que também fazem parte dessas doenças que mais matam, né? E prevenir é importante. Então, se você sabe que se você tem um histórico familiar importante, portanto, é genético na tua família, doenças do sistema cardiocirculatório e cerebral, você deve começar a procurar fazer o seu check-up, os seus exames preventivos mais cedo, tá certo? Mais cedo que idade? A partir dos 40 anos, obrigatoriamente, se você tem, mesmo que assintomático ou assintomática, que você tendo um histórico familiar, tá certo? Ou se você não tem um histórico familiar, mas Perfeito. Você já sabe que você tem uma manifestação de algum fator de risco, o quanto antes, melhor. Sim. E a gente aprendeu aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, que uma vida mais ativa leva o quê? A um coração mais saudável. Espero que esse bate-papo tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. Te agradeço demais por passar essa tarde aqui comigo, essa minha tarde de estreia. E para vocês que gostaram desse bate-papo, que gostaram muito dos nossos convidados de hoje, dos nossos doutores consultados, vou deixar aqui para vocês o contato deles. Dr. Ronaldo Vasque, cardiologista, diretor do Hospital Santa Clara, Instagram dele é @Dr. Ronaldo Vasque. Você também pode entrar em contato através do @Hospital Santa Clara, certo? Hospital STA Clara. STA Clara. E a gente tem também Márcio Geff, nosso personal trainer. Entre em contato com ele através do @Márcio Geff Personal. Tá escrito aí a forma que se escreve. Muito obrigada e até mais. A gente volta a se encontrar amanhã às 16 horas, encontro marcado. Até lá.